Bom, eu acho que eu já gravei, hoje vou falar sobre índigos, né? Acho que eu já gravei um vídeo sobre isso e há um tempo atrás, né? Mas é um assunto que vira e mexe, as pessoas estão perguntando também. E assim, eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai se tendo um pouquinho mais de conhecimento, então dá para falar um pouco mais abertamente sobre alguns temas que ainda são tabus, né? Porque muita gente vê essa coisa das crianças índigo, criança cristal, como balela, como. É, é porque é difícil mesmo a gente falar de coisas que a gente desconhece, né? E assim, você não tem como provar, são estudos que ainda não estão embasados cientificamente, né? Então, tudo levado pelo lado do misticismo. Mas a gente vai observando com o tempo que tem muita coisa a ver, né? Então, vou tentar passar para vocês um pouquinho, principalmente sobre os índigos, tá? Os cristais, eu já acho que eu prometi falar dos cristais da outra vez e também só falei dos índigos, talvez porque eu entenda mais dos índigos. Bom, primeira coisa, a primeira vez que eu tive contato com esse termo, eu li acho que um livro, tá? Eu acho que foi um livro que chegou até as minhas mãos de Lee Carroll, se não me engano, que é uma espiritualista, acho que americana, que começou a observar as crianças que tinham um comportamento diferente, mais ou menos por aí, tá? Vocês podem pesquisar na internet sobre Lee Carroll e coloca índigos, que tem bastante material dela sobre o tema, né? Mas, assim, eu já sentia que determinadas pessoas têm mesmo um comportamento diferente, até mesmo na escola. E você observa, assim, que há uma reação quando você identifica, né, há uma identidade com outra pessoa que vibra nessa frequência, você percebe que essa pessoa tem traços de índigo. Tá, por que índigo? Porque geralmente, eu não falo na configuração, essas pessoas, crianças que foram consideradas índigas, elas vibram numa determinada frequência que emite uma luminosidade, uma onda do espectro luminoso que ela é azul, índigo. Tá? Então, essas pessoas, não que elas sejam só, elas só vibrem nessa cor, mas o padrão delas natural é esse. Lógico que há alteração de frequência conforme vai reagindo às emoções, às coisas que vão passando, né, no nosso dia a dia, a gente muda essa tonalidade. Mas, quando a gente fala assim, fulano é índigo, fulano é, possui uma aura índiga, começa que essas pessoas que são classificadas como índigos, eles têm uma percepção um pouco maior mesmo. Tanto no funcionamento do chakra laríngeo como do chakra frontal, tá? O chakra laríngeo ele trabalha numa tonalidade azul e o frontal um azul um pouco mais escuro. Então essas pessoas que são índigas, elas têm o chakra laríngeo e o frontal mais ativos mesmo. São pessoas que até alguns se recolhem e não falam tanto, mas têm um poder de expressão muito forte. Conseguem expressar, externar bem o que estão pensando, conseguem se comunicar com as outras pessoas, né? O frontal trabalha ativo porque também tem essa percepção mais aguçada, geralmente são videntes, mas não videntes no sentido de ver futuro, não é isso não, é de ver uma outra dimensão, de perceber visualmente uma outra dimensão, né? Eu falo isso assim, é uma classificação que a gente nem gosta de dizer, eu sou índigo, fico só uma coisa pernóstica, mas eu queria justamente tirar essa coisa do índigo ser um super-homem ou ser um ser. É apenas uma pessoa que tem aquele tipo de configuração. Então, tirando isso, eu posso dizer mais abertamente: eu sou uma pessoa índiga, né? Conheço vários que também são. A gente vibra nessa frequência.
Então, geralmente, as pessoas que são assim têm facilidade para se projetar, né? Que eu acho que eu falei num vídeo que essa facilidade para você sair do corpo lucidamente também acontece por você estar num padrão energético propício a isso, a essa saída. Né? Algumas pessoas têm que fazer a mobilização energética, provocar um EV, para haver essa ejeção da consciência, né? Dessa a consciência sair lúcida e ficar ancorada no corpo astral. Outros já têm essa própria vibração e aí tem essa facilidade de ejetar a consciência. Né? Então, as pessoas que são índigas, que vibram nessa determinada onda, né? Que produzem essa energia, e essa energia está nessa determinada onda do espectro luminoso que provoca essa aura, esse halo energético ao nosso redor, nessa cor azul índigo. Essas pessoas, como eu sinto que sou também uma índiga, né, que vibro nesse padrão, você tem algumas dificuldades até de adaptação nesse plano, porque o teu padrão vibratório é diferente do padrão daqui. Então você vibra mesmo num padrão um pouquinho diferente. Mas isso não quer dizer que você vibra, você está encarnado, você veio, né? Você está no teu corpo físico e você oscila muito. A gente está aqui, a gente oscila de acordo com o ambiente. Então, o meu padrão energético natural é vibrar produzindo uma energia que tem a cor azul índigo. Acho que agora foi um pouquinho mais claro, né? Esse é o meu padrão natural, que vai variar ao longo do dia, ao longo do período até da minha vida, de acordo com conforme eu vou reagindo ao que tem ao meu redor. Conforme eu vou trabalhando com as energias que eu recebo, com tudo, né? Como eu vou me sentindo perante as coisas que eu vou vendo ao meu redor. Porque tudo ao nosso redor interfere no nosso emocional, nas nossas emoções. E isso faz com que a gente produza energias de diferentes tipos. Deu para alcançar um pouquinho? Então, assim, as crianças que começaram a serem observadas, porque, na verdade, dizem, eu não sei, aí eu já não sei até que ponto, né? Que as pessoas assim que vieram com esse padrão começaram a surgir na Terra e que vieram de outro planeta. Isso aí eu não vou nem entrar no mérito, tá? Eu sei que é um padrão diferente, a gente veio configurado diferente mesmo para vibrar de forma diferente, né? Não, talvez por ter vindo até realmente de um outro planeta ou até mesmo por você ir se modificando, não necessariamente que você tenha vindo de um outro planeta, né? Mas que você sofreu alterações que acredito que seja uma coisa natural, tá? Pelo que você vai vivenciando, pelo que você vai experienciando, vai alterando toda a tua configuração mesmo. Então, né, nas encarnações, você vai vindo de forma diferente, configurado diferente. Então, começaram a observar que essas crianças tinham um comportamento diferente dos outros. E é engraçado, é só observar mesmo. Quem é professor consegue perceber nitidamente quem são os índigos na classe. Né? Você olha assim a tua turma, sempre tem um que é diferenciado, um ou dois. Hoje em dia tem muitos. E fica difícil lidar, porque o temperamento, as reações são diferentes, a gente não aceita muito esse sistema. Né? Alguns, é lógico, que descamam um pouquinho, porque não é só a vibração energética. Aí você está encarnado aqui, você também começa a desenvolver uma outra personalidade, onde o meio interfere. Então, algumas crianças têm esse temperamento de revolucionários, mas o meio não ajuda, então elas se tornam rebeldes. Tá? Quando você tem um meio tranquilo, que você possa ser revolucionário, você vir para modificar, para transformar, né? E você é aceito dentro,
principalmente, né, dentro da sua casa. Quando você tem isso, você consegue realmente se tornar uma pessoa legal, que vai trazer coisas boas para quem está ao seu redor. Agora, você imagina quando o meio te cerceia, te limita, você começa a. Ou você descamba para rebeldia, se torna um rebelde, que a gente vê muitas crianças aí, ou para total apatia, se torna um depressivo. Você se sente tão impotente que fica apático e resolve. Você não tem iniciativa para fazer nada. Né? Porque as pessoas que vibram nesse padrão, elas são muito ativas, elas parece que sente realmente que tem uma missão, que tem. E fora de todo esse padrão, essa caixinha que a gente está aqui inserido, isso de estudar, trabalhar, se manter, fazer a família, né? Quem vibra nesse padrão energético, a gente tem uma visão diferente de mundo. A gente tem uma visão diferente de como interagir com as pessoas, né? Eu sei que assim, isso daí de forma alguma dizer que seja melhor do que o outro, não é isso. É um modelo de vida diferente. Não estou dizendo nem que seja melhor ou que seja pior, tá? Mas é uma forma diferente de encarar a vida e que é difícil às vezes de ser aceito pela maioria, né? Então, eu sei assim, no meu caso eu fui muito bem aceita, nunca tive problema de adaptação, né, de conseguir lidar bem com isso. Eu me percebia, eu sentia que eu era diferente da minha turma, que geralmente a pessoa é mais isolada, você é mais na sua. Apesar de você ter um poder de comunicação, você não é muito de andar em patatinha, de ter muitos amigos. Você não sente essa necessidade de se identificar com o outro, né? De aceitação. Comece a observar seus filhos, se algum tem esse comportamento, e respeite, sabe? Porque ele realmente ele vibra de forma diferente, né? E são pessoas, são seres que estão vindo nesse padrão para modificar, para trazer uma mudança que a gente vê que esse modelo está falido, tá? E eu fico odiando. Gente, esse modelo está totalmente falido, né? O mundo tá essa confusão toda porque a gente já viu que já deu. A gente tem que mudar nosso padrão, mudar nosso comportamento, mudar nosso olhar em direção ao outro. A gente precisa mesmo partilhar. A gente é muito fechado, a gente tem medo. Então, as pessoas que vêm com esse padrão, uma das características é falar demais. Os outros nos condenam por falarmos demais, por dividir, por compartilhar, por contar tudo que. Porque é necessário isso. Quanto mais a gente se tranca, mais o mundo vai ficando assim, do jeito que está. Ao invés da gente se trancar, a gente tem que começar a dividir nossas experiências, começar a dividir o que está acontecendo conosco, para ver essa identificação. Eu acho tão bacana quando eu coloco num vídeo, olha, eu passei isso, 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 aí vem sempre um e diz assim, você se expõe demais. Eu ignoro. Porque enquanto um me critica porque eu estou me expondo demais, né, eu vejo que há uma identificação com 10. E foram 10 pessoas que eu ajudei a não se sentir mais tão ruim. Dá para alcançar? Um fica incomodado, paciência, não posso fazer nada, né? Não dá para agradar todo mundo. Mas pelo menos 10 pessoas eu sei que eu ajudei. Porque conseguiram perceber que não, eu realmente estou diferente da maioria, mas tem gente igual a mim. Então a gente tem que ir se unindo e assim, mantendo o nosso comportamento, mantendo a nossa forma de pensar. E é isso que vai trazer a mudança para o planeta. Sei que aos pouquinhos a coisa está mudando, a gente pensa que são poucos, mas já tem bastante gente vibrando nesse outro padrão. E a gente está aí para trazer a mudança. Eu não acreditava em nada disso. Com os vídeos eu vi que realmente faz sentido, porque eu consegui me comunicar bem. Olha, aceitação, ó, as pessoas que hoje falam comigo, que entendem a minha língua, que conseguem alcançar o que eu estou falando com toda a minha dificuldade. Porque também, assim,
Eu, quando criança, eu tive muita aceitação, né? Na escola, onde dentro de casa mesmo, meus pais nunca me... Pelo contrário, meu pai sempre me incentivou muito com leitura, porque ele percebia que eu gostava de... Eu fui uma criança que praticamente eu não brinquei. Eu não era de brincar. Eu achava as brincadeiras idiotas. Brincar de queimado, de bandeirinha, de não sei o quê, um disputando com o outro. Nunca fui a favor disso. Eu preferia ficar no meu quarto lendo. Então, na época, minha época era do Círculo do Livro. Olha só. Então, meu pai me incentivava, ele comprava muitos livros no Círculo do Livro e eu li muito. Desde pequena. Aliás, eu comecei a ler pequenininha, com 3 anos, 2 anos, sei lá, que a minha mãe conta. Então, realmente, a gente tem um padrão diferenciado. Mas isso não quer dizer que seja melhor do que o outro, não, tá? É apenas diferente. É uma forma diferente de ver o mundo, né? Uma tentativa que eu acho que da gente tentar, uma tentativa da gente tentar ir, Saulo, aí outro índigo que de vez em quando bate em mim. Saulo Caldeirão, outro índigo, que não aceita, ele diz que ele é um indignado, para provar bem que ele é índigo, né? Então, a gente tem essa coisa de, dentro da gente, de trazer novas ideias, e alguns estão se destacando porque a nossa maior dificuldade é justamente lidar com o sistema. Só que alguns conseguem superar isso, estão entrando, então na pedagogia tem muita gente índiga aí se formando e trazendo novos conceitos para as escolas, porque é necessário esse sistema que a gente tem de educação é totalmente errado. A gente não aproveita, a gente perde nosso tempo é, querendo aprender coisas que não nos trazem muito retorno, né? Então as escolas elas têm que passar por uma reformulação para que as crianças desde pequenininha comecem a se dedicar a estudar aquilo que elas gostam, a aptidão delas. Então esse nosso sistema está todo furado. Essa coisa de você ser obrigado, aquele currículo todo que você é obrigado a aprender aquilo, é, é perda de tempo, né? Então, mas já tem muitos índigos que estão dentro da pedagogia aí tentando mudar, trazendo novos conceitos. A gente tem que reformular tudo, a nossa maneira de lidar com dinheiro, de lidar com o nosso lado profissional, de fazer as coisas com amor, cada um respeitando a sua aptidão. Então, no momento que a gente descobrir tudo isso, a gente conseguir fazer dessa forma, a gente vai ser até muito mais próspero. Porque atualmente a nossa visão é só o que? O dinheiro. Então não importa, eu vou escolher essa profissão, vou seguir essa carreira porque é essa que dá mais dinheiro. A maioria está assim. Não enxerga que o importante, quando você faz com amor, quando você faz aquilo que você gosta, a coisa flui melhor, né? Então, e tem como se ganhar dinheiro em qualquer profissão, né? Desde que você descubra aquilo que não adianta. Quanto a gente vê gente que investe nos filhos e paga melhor colégio, paga os melhores cursos, paga, às vezes o moleque está fazendo totalmente uma coisa que ele não queria, que não é. Às vezes ele tem aptidão para ser músico, e o pai quer lá que ele seja engenheiro civil. Aí não adianta, né? Então a gente tem que aprender a respeitar essas pessoas. É que é difícil a gente entender. Começa a psicologia aí, tentou levar as crianças a tratar como hiperativas, como... E com isso só foi criando uma geração aí mais frustrada ainda, né? Eu vejo a geração dos jovens aí de 30 e poucos anos bem perdidos, porque eu converso muito com pessoas nessa faixa e vejo que estão perdidos até profissionalmente, que foram atrás daquela coisa do ideal de ganhar dinheiro e não se encontraram, não se sentem felizes, não estão realizados. E a maioria vibra nesse padrão índigo. E nem percebe, né? Não tem noção, né? Então, a gente tem que observar mesmo, se sentir uma característica diferente, porque você tem pais que às vezes têm 3 filhos,
E um é diferente dos outros. Os outros dois são direitinhos, aceitam o modelo, vão para a escola, aceitam o uniforme. E tem aquele que a gente diz, é rebelde. Não é, ele está num outro padrão, ele não consegue nem se enxergar. Outro problema sério das escolas, essa questão do uniforme é bonitinho, a gente vê tudo uniformizado, tudo com a mesma roupa, tudo. Mas só que para uma pessoa que vibra nesse padrão, ela tem dificuldade dessa padronização. A gente tem uma dificuldade de lidar com isso, porque não sei nem explicar o porquê direito, mas há uma dificuldade de você se sentir inserido numa coisa assim, física. A gente se sente inserido no coletivo energeticamente, espiritualmente, enquanto que as outras pessoas ainda estão muito presas no físico. Então, essa necessidade do uniforme, você tem que olhar e ver todo mundo igualzinho, e não respeita as diferenças internas. Mais ou menos por aí. Né? Então, quem vibra nesse outro tipo de padrão, a gente consegue enxergar a diferença das pessoas, porque a gente tem essa facilidade de ver o outro energeticamente. Né? Você sente a energia do outro. Então não adianta você pegar e colocar todo mundo vestido igualzinho se eu olho e vejo que todos estão diferentes por dentro. Então aquilo não cai bem. Eu sei que é papo de doido, gente, mas eu tô sendo sincera e eu cada vez mais vou perdendo a vergonha de falar. Antes, onde é que eu ia admitir que eu tinha uma alma índiga? Né? Mas eu acho que a gente tem que ir admitindo porque outros vão admitir, vão começar a estudar também e vão ver que não é nada demais, que ninguém é melhor do que o outro, só que a gente tem uma maneira diferente de vibrar, de enxergar o mundo, né? E não é ruim, isso é legal a gente se unir, né, para melhorar, para trazer melhoria ao mundo, não é querer mudar o mundo e botar do nosso jeito, também não é isso. É você conseguir ver o mundo de uma outra forma e integrar isso tudo, respeitando as diferenças de cada um e criando um corpo só, mas respeitando essas diferenças. E as pessoas querem se unir, mas com tudo igualzinho. Você vê as religiões, aqui é evangélica, aqui é católica, aqui é kardecista. Quando não tem que ser assim, tem que ser uma religião só, abraçando todos e todos se amando, todos mobilizando a energia do amor, né? Então, porque quando realmente as pessoas estão vibrando nessa conexão da religião, de se religar com todo, quando você está realmente com essa intenção, você está produzindo uma energia que ela é única. Aí acontece o contrário, você vai olhar ali, no caso do uniforme, está todo mundo uniformizado por fora e por dentro vibrando em padrões diferentes. No caso da religião, está todo mundo diferente por fora, né? Cada um com a sua seita, cada um com a sua roupagem, mas por dentro está todo mundo vibrando no mesmo ideal. Então, dá para perceber a diferença? A gente consegue entender isso, né? E eu acho que quem está nesse padrão de vibração tem que utilizar seus talentos para tentar trazer isso para o mundo. Né? Então a gente vibra mais mesmo com laringe e com frontal. Então vamos falar, vamos externar o que a gente está pensando. Não tenha medo de pagar mico, de ser ridículo, deixa para lá. A gente tem que fazer a nossa parte. Quem tiver identificação conosco vai saber ouvir e vai receber ajuda para saber o que fazer com aquilo. Né? Porque a gente tem essas características, a gente se identifica. Se procurar aí na internet, adultos índigos, crianças índigos, tem uma relação de características ali que quem realmente for vai se identificar. Tem várias características ali que identificação total quando você lê, né? Então a gente tem que procurar isso. Não ter medo de falar, não. Vamos falar, porque aí a gente se une, a gente troca experiência, não se sente tanto um peixe fora d'água, não se sente mal diante do mundo, porque eu sei que isso daí mexe com muita gente, principalmente com os jovens, né, que começa a entrar em conflito.
porque eu não me adapto, eu estudei tanto, eu fiz faculdade, meus pais investiram, eu não me sinto feliz. Vamos trabalhar em cima disso aí. Ou entender que você está diferente, já que você seguiu esse caminho, tentar adaptar melhor, não se sentir tão inseguro com essas coisas. Você se conhecendo, você vai aprender a lidar melhor, né? Com quem você é realmente, com a sua essência, com a tua forma energética, né? Então, a minha intenção sempre é ajudar, tá? Eu já tô perdendo o pudor aí de ficar falando. Deixa, pensem o que quiserem, falem o que quiserem, né? Bom, o Divaldo Franco também escreveu um livro sobre os índigos, eu acho que vale a pena vocês procurarem, tá? Ele tem um trabalho bacana em cima disso. Ele também foi bem censurado, porque ele é um dos índigos mais antigos aí, que está aí nas paradas, né? E ele também não se intitulou índigo, porque a gente fica com esse pudor, né, de falar, eu sou índigo. Eu vibro num padrão, eu sou azulzinha, vibro nesse padrão e não é sempre, de vez em quando eu fico bem vermelhinha também. Mudo de cor também, mas é o padrão natural. Acho que a gente vai observando as pessoas, quem tem essa coisa de vidência, que seja também um outro índio, consegue perceber, a gente consegue identificar um perto do outro. Quando você chega perto do outro, você consegue identificar essa sintonia, né? A gente está na mesma sintonia, tá? Então, vou falando mais. Depois eu vou tentar falar dos cristais. Eu entendo mais de índigo por eu ser índiga. Eu fui pesquisar mais em cima dos índigos, mais dos que vibram nesse padrão. Mas eu vou pesquisar um pouquinho sobre os cristais e ver qual é a diferença dessas crianças, por que elas são consideradas cristais, o que a gente vê de diferente quando a gente percebe uma criança assim, tá? Bom, era o que eu tinha para trazer para vocês. E vamos lá, vamos juntos, vamos compartilhar, vamos nos unir para a gente tentar fazer um trabalho bacana e ir trazendo um pouquinho mais de compreensão para o nosso mundo, né? Para quem está ao nosso redor e tudo, que esse é o principal trabalho de um índio, né? Espalhar melhor a compreensão. Embora a gente às vezes seja muito incompreendido, mas vamos lá. Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.